total 9.579. Se até 2019 aconteceu invalidez, como o cálculo é 90% salário menos INSS, minha invalidez é 6.522, mais o INSS, que nesse caso não vai ser 2.336, não tem fator previdenciário, ele vai para 3.000 alguma coisa. E se for morte, a pensão, como eu tenho esposa e 2 filhos, é calculada em 80%, né? E aí a minha pensão para minha esposa lá, meus filhos, 5.796. Quando eles atingirem a maioridade, vai cair 20%. 10 de cada um. Então vai mudar a conta, a pensão vai cair. Porque essa que é a fórmula da pensão do plano Petros. E aí, até 2019, eu vou estar descontando 11% sobre o salário de participação, seja R$ 956. E, quando me aposentar, vai descontar esses mesmos 11%, só que sobre a suplementação. Então, vai cair para R$ 797 a contribuição. Então, eu vou receber lá R$ 7.246, mas vai descontar R$ 797. Se eu fizer o BPO, mas não vou para o plano 2, eu garanto 5.555, mais que é a suplementação do plano Petros, proporcional, o INSS, que é o mesmo valor projetado, 2.333,45, portanto, uma renda total de 7.855, vou estar perdendo em relação ao plano Petros, que é 9.579 a renda total. Se até 2019 aconteceu invalidez, aí esses 5.555 desaparece e eu fico apenas com R$ 517 de renda, mais o INSS, que vai ser R$ 3.200. E se for a pensão, R$ 547 e o INSS, que a pensão lá no INSS não cai, continua 100%, portanto R$ 3.200. E nas contribuições, até 2019 eu não estou pagando nada, e quando me aposentar, eu passaria a receber aquela suplementação lá de 5.555 e vai descontar 11% sobre ela, ou seja, R$ 611. Detalhe, quando eu voltar a descontar lá em 2019 para o plano Petros, volta a cobertura de risco integral. Ok? Porque eu vou voltar a pagar, então não é mais aqueles 547 lá, tá? E volta a ser a cobertura integral, porque a partir do momento que eu volto a pagar o plano, eu volto a ter a cobertura integral do seguro, do plano Petros. Ok? Então, o BPO, o risco, em fazer o BPO no plano 2, o risco é de 2010, no meu caso, até 2019. Ok? Bom, e o terceiro cenário, eu faço o BPO e vou para o plano 2. Então, eu garanto 5.555 de suplementação do plano 1, a suplementação do plano 2, R$ 1.156, e o INSS projetado, R$ 2.333,45. Total, R$ 9.045. Ali, a grosso modo, estou perdendo R$ 500. Mas sabendo que aqueles R$ 1.156 que ele está sendo projetado ali, é conservador. Né? É o plano rendendo só 6% ao ano, que não é o que está acontecendo hoje, portanto, vai dar um valor maior ali. E segundo, considerando que o crescimento salarial é 2,04% ao ano. O que é o crescimento salarial 2,04% ao ano? Que é o mesmo crescimento salarial que é calculado lá no plano Petros. E baseado em quê, esse 2,04%? Baseado no crescimento da folha. Mas se o reajuste só for IPCA, a folha cresce de 2,04%, ela cresce mais. Mas como tem teto, quando o cara vai crescendo, mesmo que ele continue crescendo mais que 2,04, para no teto. Então, ele faz a conta na média da massa, dá 2,04. E no plano 2, é individual. Se eu uso o critério de crescimento salarial 2,04, eu estou também jogando para baixo. A minha expectativa é crescimento salarial. Por quê? Porque se eu não tiver nível nenhum de mérito, eu vou ter 1,8 a cada 18 meses. Do nível por antiguidade, que anualizado dá 1,2. E tem 1,5 do anuênio. Então, 1,5 do anuênio mais 1,2 do nível por antiguidade dá 2,7.
Se até 2019 eu tiver um nível por mérito, já é 3,8. Já também subiu a conta. Então, aquele valor ali, que o 2 apresenta no simulador, 1.156, é o mínimo do mínimo. Ele joga todas as hipóteses pessimistas. De forma que a tendência ali, né, é dar maior do que aquilo ali. Então, do ponto de vista de renda bruta, é uma perda de R$500, só que o que acontece? Nas contribuições, eu pagava na ativa lá no plano Petros 956 e vou passar a descontar, vou parar de descontar lá e descontar no plano 2. Vou descontar 1.122. Ah, por que 1.122? Porque o meu salário de participação não é o mesmo, vai incluir o complemento da RMNR. Então é 11% também, mas não é aqueles 9.400 que eu estava fazendo a primeira simulação, era 10.200. Então, o que vai dar aqueles R$1.122 ali. E quando me aposentar, eu vou estar descontando só sobre o BPO, que é os 11% sobre 5.555, ou seja, R$611. Então, naquela conta ali, na realidade, bruta, 9.045, na aposentadoria, eu tenho que abater 611. E na de lá, que é 9.579, eu tenho que abater 797. Né? Que ali é bruto, mas eu tenho que abater as contribuições que eu vou estar pagando na aposentadoria. Então, aí já a diferença já não é 500, né? Cai para 300. E considerando que ali é uma hipótese conservadora, a tendência é eu ter uma renda igual ou maior fazendo BPO. Na invalidez, de 6.522 ou 517, no plano 2, mais a invalidez do BPO, dá R$ 7.124, que é os 517 do BPO do plano Petros, a invalidez, mais a invalidez do plano 2, que é 84% do salário menos INSS, que dá 6.607. E somado aos 15,17 vai dar 7.124. A mesma conta lá na pensão, soma os dois. A pensão do BPO, 15,47, mais a pensão do plano 2, que é 72% do salário menos INSS, 5.663, mais 15,47, 6.210, que é maior que a pensão lá do plano Petros, 5.796. Então, do ponto de vista de invalidez, né, ou da pensão, minha viúva está muito bem, obrigado, se eu fizer o plano 2. Lembrando que o pecúlio é integral. Ela vai ter os dois pecúlios. Ela vai ter o pecúlio do plano Petros, que é integral, e o pecúlio do plano 2, que também tem pecúlio. Só que aí o pecúlio do plano 2 é proporcional, de acordo com o tempo de plano. Certo? Então, do ponto de vista de risco, eu estou com a cobertura melhor. E das contribuições eu já falei. Então, a grosso modo, a minha opção é fazer o BPO e ir para o plano 2. Agora, detalhe importante. Se lá no plano Petros tiver uma contribuição adicional por causa de déficit que ocorra no plano Petros, digamos que essa contribuição adicional seja instituída para todo mundo 5%, que é assim que funciona. Então, para o aposentado, essa contribuição adicional vai incidir sobre a suplementação. Então, no meu caso ali, eu pago 11, vou pagar mais 5 sobre a suplementação. No meu caso, se eu fizer o BPO, é os mesmos 11 mais 5, mas sobre 5.555. E não sobre os 7.200. Então, eu estou diminuindo a minha exposição a risco no plano Petros. E, no caso da ativa, que não fez o BPO, é os 5% sobre o salário cheio, 9.500. Certo? Então, mas Paulo César, o plano Petros vai fazer 10? A minha resposta é sim. Não tenho dúvida nenhuma que vai fazer. Por quê? Porque os 52 mil aposentados estão ganhando na justiça 3 níveis salariais. E todas as ações que estão ganhando lá no TST não estão condenando a Petrobras, estão condenando o plano. E a Petrobras só vai pagar metade da conta. Então não tenho dúvida que essa conta vai estourar lá na frente. Então, só para você ter ideia do tamanho dessa conta, imagine um aposentado que tem R$3.000 de renda, 2.000 de INSS
e 1.000 de Petros. Se ele ganha os 3 níveis, e eles vão levar, está no TST, a Petros está recorrendo, dizendo que não se trata de matéria trabalhista, e sim matéria civil, e está lá julgando no Supremo, mas fora esse recurso, vai levar lá no TST. Muito bem. 3 níveis são 15%. Cada nível 5%, os níveis antigos. Né? 2004, 2005, 2006. O que é que vai acontecer? 15% sobre a renda total. 15% sobre 3.000. 15% sobre 3.000 dá R$450 a mais de renda. Esses R$450 a mais de renda vão ser lançados na Petros. Então a Petros vai passar de 1.000 para 1.450. Então, apesar dos níveis ser 15%, o impacto na Petros foi 45% nesse caso. Vai ser 45% nesse caso. Se o INSS aumentar, o Serra disse que ia dar 10% no INSS. Como ele não ganhou, ele não vai dar. Mas eu também acho que a Dilma também não vai dar 10% em janeiro no INSS. Mas digamos que seja 10% em janeiro. O que é que vai acontecer? O INSS é 2.000, vai para 2.200. Aí a Petros vai reduzir 200. Então sai de 1.450 para 1.250. Mas aí o impacto cai de 45% para 25%. Mas continua maior do que os 15%. E mesmo assim, companheiros, e aí os ouvintes, para ter claro, isso só vai ocorrer, essa compensação, se o INSS aumentar, para quem não repactuou. Porque continua vinculado. Para quem repactuou, e a maioria dos aposentados e pensionistas repactuou, vai aumentar o INSS, vai para 2.200, no exemplo que eu estou dando, e a Petros vai continuar 1.450, porque desvinculou para quem repactuou. Percebe? Então, esse impacto é grande. E vai acontecer. Se a Petrobras vai pagar ou não, é outra briga. Eu posso dizer o seguinte, olha, meu contrato com a Petros foi assinado antes das mudanças da Constituição, porque é o artigo 202 da Constituição, que foi alterado lá em 15 de dezembro de 98, que determina que a patrocinadora estatal ou pública só pode pagar, no máximo, o mesmo valor do segurado. Nunca mais. E veio a lei complementar 109 para colocar em execução esse preceito constitucional que está lá no artigo 202, dizendo que para cobrir déficit é com contribuição extraordinária. E contribuição extraordinária é na mesma proporção das contribuições normais. Se aqui é meio a meio, na extraordinária também vai ser meio a meio. Então, a minha conclusão com tudo isso é a seguinte: quem espera para ver, vê demais. Então, eu vou fazer uma outra poupança no plano 2, vou tirar desse bolo, dessa confusão, e vou diminuir minha exposição ao risco no plano Petros. Ao fazer isso, eu também estou ajudando a sustentabilidade do plano Petros. Por quê, Paulo César? Porque eu estou transferindo o risco do plano Petros para o plano 2. Como transferindo o risco do plano Petros para o plano 2? Eu não acabei de mostrar aqui que, a partir do momento que eu fizer o BPO, o risco meu cai de R$ 5.555 para R$ 517, se eu me invalidar? Quem é que vai pagar esses R$ 517? O plano Petros, se eu me invalidar. E quem é que vai pagar a minha renda de R$ 6.607? O plano 2. Então, eu estou transferindo o risco do plano Petros para o plano 2. Isso é bom para o plano Petros? Lógico. Não tenha dúvida. E outra coisa importante. Quando eu faço o BPO, eu garanto um valor financeiro. Eu faço o saldamento e garanto o valor financeiro, R$ 5.555. Quem está aplicando os recursos do plano Petros sabe o quê? Que a partir do momento que eu fiz o BPO, que o meu valor ali, R$ 5.555, vai aumentar pelo IPCA, ele que está administrando o recurso da Petros, ele sabe o quê? Que ele tem que render pelo menos 6% acima da inflação. Agora, se eu não faço o BPO, continuo no plano Petros, e aí eu embarco, nos últimos 5 anos, eu aumento a minha média de hora extra nos últimos 5 anos, não sei para quanto que vai, aí eu tenho um acréscimo na minha renda e carrego isso para minha renda de aposentadoria, renda vitalícia. Como é que o cara que está lá administrando o recurso vai saber quanto que ele tem que render a mais para pagar essa conta?
Então, cada um que fizer o BPO e for plano 2, está tirando uma grande estabilidade que o plano Petros tem, que é esse cálculo dos 5 últimos anos, em que os gerentes